Bom dia, Cíntia. Bom dia, todo mundo que está aqui ao vivo, 9h30 da manhã, de um sábado. Quem está aqui está disponível, está sabendo que só o estudo vale a vida, só é possível evoluir se for através de um estudo. E a Cíntia, de novo, Cíntia era Não tem, não, não inventa, não vem. de novo fazendo as estratégias coerentes para que melhore a vida, ladrilhe o caminho para que assistentes sociais, estudantes de serviço social fiquem prontas e preparadas para enfrentar o grande desafio que é o concurso público e a aprovação. Eu, lá nos anos 2000, dizer, a Cíntia moldou o que hoje a gente conhece por preparatório para concurso em serviço social. A gente tinha muito isso no direito, em algumas outras profissões, mas no serviço social, esse olhar banca, preparatório, não era assim, viu? Para vocês que são mais jovens, não era assim. O olhar era quase o que a gente chama hoje de curso de atualização, né? Via-se toda a graduação de novo para se preparar para um concurso. E a Cintia foi lá, mudou a ótica, fez com que alguns poucos acreditassem. Eu fui um, viu? Que acreditei e estruturei minhas aulas em cima da teoria que a Cíntia estava ali organizando. Muito, muito desafio. Primeiro, esse dia tinha 19 alunos, tu lembra? Na Era verdade, 15. a sala cabia 15, a gente espremeu mais quatro assim do lado do quadro para caber 19. E o método foi fazendo sucesso, as pessoas no boca a boca conversando, e se tornaram 19 pessoas e 10 turmas, e sei lá quantas turmas, e um ventilador nessa sala. Que a gente conseguiu depois comprar um ar-condicionado e um ventilador, porque não segurava a sala. E o método fez tanto sucesso que hoje não tem nenhum preparatório de serviço social no Brasil, do maior de todos, até aquela turma que tem na sua cidade presencial, que não use o método que virou tese, ideologia concurseira, virou tese de doutorado, não tenha feito. Claro que tem aprimoração, Tá cortando um pouco aprimoramento. teu áudio. Tá cortando? Um pouco. Para mim tá. Será que é minha internet? Jesus! O pessoal me diz, viu? Que eu fui um profissional, dois é covardia. Me diz aí, vocês estão no chat ao vivo. Então, para nós, mais uma vez dizer assim, ó, o método tem que ser refeito e reestruturado, porque nós temos novas tecnologias. É difícil, viu, meninas? Para aceitar isso, a Cintia sabe como eu fui extremamente. Ai, meu Deus do céu, tô nervosa. Mas posso dizer com muita tranquilidade que é muito genuíno. Tá cortando mesmo? Tá, mas tá dando para entender, mas tá cortando um pouco. Ô, Kelly, Ivone, obrigada, viu, Rafaela? E agora? Não, mas dá para entender. Pode continuar falando, que dá para entender. Né? Então, hoje, a gente poder apresentar isso de forma gratuita, de forma aberta, num canal como esse, que qualquer pessoa pode acessar e trazer as desmistificações do que a IA pode ser de ruim e pode ser de vantajoso para as nossas vidas. Então, tô, tô realmente muito feliz. Muito mesmo, viu, Cíntia? Estamos aí mais uma vez na base da inovação. Quem não viu o vídeo, sai e entra de novo. É, eu tô sugerindo aqui sair. Tô Tem gente que vendo. tá dizendo que não tá vendo, né? Tô vendo. Isso é integrante da nossa pós, serviço social, política social, seguridade social, que a gente chama de pós-prep, porque é, na verdade, um preparatório para concurso continuado que você está pronto para o resto da vida. Porque você vai ter o material e agora vai ter acesso, inclusive, a o que a Cíntia criou com a ajuda da IA. Então, aqui, quem está aqui é aluno dessa pós, que a gente tem alunos dessa pós aqui, Cíntia, quem é aluno dessa pós, já fique tranquilo, porque tudo que a Cíntia vai ensinar o pessoal a fazer do zero, você já vai ter acesso do meio para frente. Feito, né? Eu Vai ter acesso feito.
ter acesso feito, não vai precisar aprender a fazer. Se você não é aluno da nossa pós, preste atenção, porque o que a gente mais fala aqui na Potter, não é da boca para fora, é que a gente nasceu para compartilhar conhecimento. Então, se é para compartilhar conhecimento, até o método a gente entrega. Você vai ver que se vai ver que as pessoas vão modificar o seu método de aula, porque vão pegar essa metodologia e vão utilizar, e é isso que a gente faz, compartilha conhecimento. É isso que faz dessa mulher aqui referência. Então, Cíntia, professora, doutora Cíntia Fonseca, da minha apresentação aqui, ninguém quer me ouvir hoje, viu, Cíntia? Ninguém quer me ouvir, querem ouvir você, querem conversar com você. E essas pessoas que estão aqui no sábado de manhã, já disse até, eu não vou deixar gravada, vou deixar aqui só no ao vivo, porque eu quero que essas pessoas Ai, que sejam aqui. maldade! Porque eu sei que quem acordou cedo, abriu o seu sapo amanhã, cheio de pré-carnaval no mundo. Deus, quem vai estar aqui lá da Bahia? A Geonína, lá de Itapipoca, aqui do Ceará, a Suzane. Eu quero que essas pessoas que têm compromisso com o seu estudo, têm compromisso com a profissão, têm compromisso com a evolução enquanto ser humano, estejam bem e saibam, a partir de agora, usar IA para aprimorar seus estudos. Estou muito feliz e muito obrigada. Então vamos lá, começar. Eu apresento então as coisas da pós, né? Se você quiser que eu apresente, você está no comando. É porque como está cortando o teu microfone, aí Tá talvez bom. seja melhor eu apresentar. Então, vamos começar, né? A Erivânia já fez aí, como eu brinco, gente, ela fica nesses elogios todo. Na verdade, realmente, aquilo, né? Essa discussão de concurso a gente começou em 2008, né? 2008, 2018. Então, vai fazer 18 anos, é a maior idade, né? Nosso primeiro preparatório para concurso foi em 2008. E isso, como a Erivânia colocou, né? Não foi. A gente não quis fazer só um resumo da graduação, a gente foi lá estudar as provas. E, gente, só para vocês terem uma ideia, o que eu passei meses fazendo, a IA, que eu vou ensinar vocês aqui a fazer, faz em 30 segundos. Porque 2008 não existia isso, né? 2014, quando eu fiz a minha tese de doutorado, que foi sobre a ideologia concurseira, né? Fazendo uma análise não só sobre os conhecimentos cobrados, mas as competências e habilidades que estavam cobradas nas provas de concursos federais, né? Eu analisei 15 anos de concurso, eu passei 4 meses analisando provas, editais. Hoje eu jogo na inteligência artificial em 10 minutos. Ele tem tudo que eu passei 4 meses para fazer no doutorado, que eu passei meses preparando, né? Então, eu achei muito importante compartilhar isso com vocês, né? Como utilizar essas inteligências artificiais como suporte para a aprendizagem. Ela não vai aprender por você, ela não vai memorizar por você, então a gente tem que ter muito cuidado, porque só o fato dela listar os conteúdos que você tem que estudar, ela não vai estudar por você, não. Então, entenda que a inteligência artificial ela é um suporte para direcionar seu estudo, para otimizar o seu tempo, não para estudar por você. Porque aí esse é o problema, né? Inclusive, eu sempre faço muitas críticas, né? Ah, quer que você vai pagar R$ 9,90 para alguém fazer um flashcard para você? Não precisa mais. A IA faz os flashcards para você de graça. Agora, não adianta botar ela para fazer se você não estudar. Não adianta, não é só decorar, porque se você decora, você esquece. Quando você for estudar outro conteúdo, quando você for estudar ética, você já esqueceu instrumentos. Então, aqui são ferramentas para otimizar o seu estudo, não para estudar por você. E a ideia, né, como a Erivânia sempre colocou, como a Erivânia colocou agora e sempre coloca, a gente não ensina, a gente não dá o resumo feito, sou totalmente contra. A gente explica quais são as principais referências e agora eu vou ensinar o método de como estudar com a inteligência artificial, né? Então a gente não dá só o material, a gente mostra como nós estamos construindo nossos materiais, como nós estamos estudando, nós damos as ferramentas. Quem puder ser aluno da Pottery, óbvio que a gente agradece, porque, inclusive, a gente só consegue preparar esse material de qualidade,
ter o Jojo lá no vídeo, ter as meninas no chat, ter a plataforma, o Zoom, porque as pessoas investem nas pós da Pottery, né? Essa é a aula de lançamento da nossa pós com foco em concurso, que é Serviço Social, Política Social e Seguridade Social, e é graças às pessoas que investem nas pós da Pottery que a gente consegue ter recurso para fazer esse material gratuito aqui no YouTube. Né? Então, é óbvio que a gente agradece, é óbvio que a gente acha importante. E não só acha importante, eu me sinto honrada, porque não é todo mundo que estuda com a gente, não. Porque tem gente que quer pós, quer o quê? Quer pagar aquelas pós bem mais barata, assiste 2 vídeos de 10 minutos, faz uma prova aleatória, recebe um certificado. Então, eu tenho muito orgulho de dizer que quem é aluno nosso é quem realmente quer aprender. Porque ele vai ter várias aulas, porque ele vai ter avaliação, porque ele vai fazer TCC, porque ele pode produzir um artigo para botar num e-book e compartilhar o conhecimento que ele construiu dentro da pós. Né? Então, quem é aluno nosso de pós, quem é aluno da Pottery de pós, ele vem com um compromisso com a sua aprendizagem e com compromisso com aqueles que ele vai atender, né? Porque a gente tem essa pós com foco em concurso, mas a gente tem pós na área de perícia, pós na área de saúde, pós na área de educação, todos focados nesse debate do trabalho do assistente social, pós na área de trabalho social com famílias, né? Então, além dessa pós com foco em concurso, a Pottery também tem diversas pós que qualificam fazer profissional, porque a gente até brinca. A gente quer que você passe, mas que quem passe não seja só aquele que está mais preparado no concurso, seja aquele que está preparado para ser um bom servidor público. É esse que a gente quer que passe. Né? Por isso que as nossas aulas têm esse compromisso e esse crivo ético. Né? Então, a temática, né, já vou pedir para o Josué. Já está aí o slide, né? E a generativa aplicada aos estudos para concursos em serviço social. A gente utiliza várias inteligências artificiais, mas aqui eu vou me focar no notebook LM no chat GPT, porque senão não dava tempo, a gente ia ficar aqui 3 dias. E assim, eu uso a versão Pro, né? A versão Pro tem muito mais ferramentas, mas para essa aula aqui, eu trouxe a versão gratuita. Então, tudo que eu vou mostrar para vocês aqui, qualquer pessoa vai ter acesso na versão gratuita, certo? Só que a versão gratuita, ela tem algumas limitações, tanto de ferramentas, como ela tem algumas limitações da quantidade de acessos que você pode fazer por dia, de perguntas que você pode fazer por dia, de textos que você pode subir. Então, ela vai ter uma limitação do ponto de vista do tempo, do ponto de vista das respostas e do ponto de vista da quantidade de material que você vai poder analisar. Mas, mesmo assim, é só fazer em vários dias. Né? A versão paga, não. A versão paga, eu sento aqui, passo o dia inteiro mandando coisa e fazendo coisa e dá certo. Vou dar uma olhada aqui no chat para a gente iniciar aqui a rolar os slides. Vamos com tudo, Rosineide, a Geraldina, do Rio de Janeiro, a Jaque de Natal, a Silvânia está dizendo que recomenda após, já fiz. Ai, que muito obrigada, Silvânia. E aí, assim, a gente sempre pede uma coisa. Essa pós ela é totalmente gratuita e em retribuição, essa aula é totalmente gratuita e em retribuição a gente pede muito que vocês curtam, que vocês compartilhem esse vídeo em algum grupo de assistente social que vocês conheçam, tanto porque vocês vão estar compartilhando um conteúdo bom, ético, crítico, que vai ajudar esses assistentes sociais, como vocês nos ajudam a mostrar para o YouTube que esse vídeo é relevante. Porque o que é que acontece? Quando muitas pessoas curtem e compartilham o vídeo, ele começa a entender, esse conteúdo é importante. E aí ele entrega para mais pessoas esse nosso vídeo. Então, agora vocês vão ter 30 segundos. Peguem aí na abinha de compartilhar e compartilhem esse vídeo para algum grupo de assistente social que você conhece, para algum assistente social que está estudando para concurso, porque isso aqui vai salvar a vida de vocês, gente. Não estou falando aleatório, não. É o que eu faço para preparar minhas aulas, e a gente tem aí uma trajetória de índices de aprovação nesses 18 anos, que é para além de qualquer medida. Né? Então, a forma que vocês podem contribuir com o nosso trabalho de forma gratuita
curtindo esse vídeo e compartilhando com outras assistentes sociais para que elas também tenham acesso. E aí eu estou dizendo para compartilhar agora porque a Erivânia disse que não quer deixar gravado. Ela está sendo mal hoje, só porque ela não foi para o pré-carnaval ontem para poder estar aqui, então ela quer que todo mundo esteja aqui também. Então vamos lá, vou passando aqui, né? É só apresentar um pouco para vocês a nossa pós, né? Bem rapidinho, porque como eu disse para vocês, é graças às assistentes sociais que investem nessa pós que a gente tem recursos suficientes para poder oferecer esse material gratuito aqui para vocês que eu vou oferecer agora. Então, que tal uma pós com conteúdos mais recorrentes em concurso e com metodologia de preparatório, né? Então, ao final da pós, você sai com título de especialista, que ainda conta como título para o seu concurso, e com todo o conteúdo revisado dos principais assuntos que caem em prova de concurso. E aí, garantia 20% de desconto na matrícula para quem fizer agora, nesse final de semana, né? A gente está garantindo um desconto na matrícula para quem correr no WhatsApp. Essa pós, ela é 100% online, e a gente tem algumas novidades. Antes ela era 12 e 18 meses. Agora a gente abriu também a opção de 6 meses. Então você pode fazer essa pós em 6 meses, em 12 meses ou em 18 meses. O conteúdo é o mesmo. Só muda o quê? A quantidade de parcelas, certo? Então, como é menos meses, a parcela fica um pouco maior, porque são menos parcelas. Quando você faz em mais meses, como são mais parcelas, o valor fica um pouco menor. O valor integral, ele é similar. O conteúdo, ele é similar. O que muda só é a quantidade de meses em que essas disciplinas vão sendo ofertadas para vocês. Tá certo? Então, possibilidade de 6 meses, 12 meses ou 18 meses. Para quem está querendo fazer mais rápido, se atualizar, que está com mais tempo, né? Cíntia, eu estou com mais tempo, tem um concurso aí em vista, faz a de 6 meses. Quem pode fazer a de 12 e a de 18, que é uma preparação mais continuada, faz de 12 e 18. Disciplinas com conteúdos recorrentes nos editais de concurso, né? A partir da minha tese de doutorado, como eu falei para vocês, eu fiz um mapeamento de 15 anos de incidência e a gente está em permanente atualização, porque eu até dei uma aula essa semana, né? Explicando, por exemplo, se você pega EBSER tem marcos. Tem marco 2015, tem marco 2018 e tem marco pós-pandemia. Então, não dá para pegar provas antes de 2018, antes de 2022, porque mudou o conteúdo. Então, a gente também não só tem que traçar um perfil de banca, mas como a gente tem que entender a trajetória desse perfil. Né? Então, por exemplo, Sebrasp tem um perfil federal que é diferente do perfil judiciário, que é diferente do perfil municipal. Então, não posso pegar todas as provas da Sebrasp para estudar. Então, tudo isso você tem que ter esse cuidado para você não perder tempo estudando o que não é necessário. As disciplinas são recorrentes, né? 30% de desconto em curso em livros selecionados. Então, se você se tornar aluno de pós, você tem desconto na Socialis Editora, você tem desconto no canal do assistente social, você tem desconto em outros produtos e serviços que a Pottery oferece. E o TCC agora é uma opção. Eu fiz isso com muito pesar, mas o TCC se tornou opcional. Porque o que é que acontece? Há muitos anos, não é mais obrigatório fazer TCC na especialização. Mas a gente sempre bateu o pé que, como é para formar assistentes sociais e a linguagem é o nosso principal instrumento de trabalho, eu não abri a mão de TCC. Mas para essa pós específica, que é com foco em concurso, a Erivânia me convenceu a deixar o TCC opcional, né? Então, nas turmas de 12 e 18 meses, o TCC é opcional. Na de 6 meses, não. 6 meses é com foco em concurso mesmo, você sai com título de especialista sem TCC. Na de 12 e na de 18, você opta, né, por estar fazendo TCC ou não. Deixa eu ver aqui como é que está o chat. Fui aluna de pós da Pottery, recomendo. Obrigada. Lindina! Oi, Lindina, obrigada. Vou tentar seguir atualizando com vocês. Obrigada, Rosineide. Vamos lá. E aí as disciplinas, Cíntia, não tenho tempo, não tenho dinheiro, não quero. Aqui são as disciplinas que você vai cursar na pós, que é o seu roteiro de estudo. Se você não tem como ser aluno de pós, porque na pós
Cada disciplina dessa vai ter apostila, vai ter texto, vai ter simulado, vai ter prova, vai ter os meus resumos de IA, né, de notebook LM, de chat GPT, tudo que eu faço no meu, que é Pro, a gente vai disponibilizar para os alunos da pós, né? Mas se você não tem como, pega, esses são os conteúdos: legislação social, Estado, seguridade, transformações contemporâneas, fundamentos da política social e da questão social, fundamentos históricos, teóricos e metodológicos de serviço social, ética profissional, projeto ético-político, processos de trabalho, instrumentalidade, instrumentos técnicos do serviço social, legislação da assistência, legislação da saúde e legislação da previdência. Né? Então, essas são as disciplinas que você cursa na pós, seja elas 6 meses, 12 meses ou 18 meses, e a pesquisa e TCC é opcional. Sendo que o TCC, se o seu artigo tirar acima da nota 9, você pode publicar ele num e-book. Então, você sai com título de especialista, você sai preparado para concurso e ainda sai com um artigo publicado num livro da Socialis Editora, que tem conselho editorial na área de serviço social, que tem publicações de referência nacional. Tem muita coisa, a gente inventa, mas a gente inventa como uma forma de qualificar e potencializar, né, os assistentes sociais que confiam no trabalho da Potter Social. E aí os recursos didáticos, né? Videoaulas com conteúdo, não é aqueles videozinhos de 10 minutos, não. Se quer essas coisas, não vem nem pra gente, não. É conteúdo mesmo. É videoaula, é nota de aula, é apostila, é questões, é simulados. São os resumos dos meus notebooks, né? Das minhas preparações de aula. Fórum de discussão, você está lá assistindo a aula, não entendeu, você não fica abandonado, não. Você vai lá no fórum, a gente manda para o professor responder. Encontros ao vivo, mensais, né? Então, vocês vão ter aula ao vivo de simular, de tira dúvida, notas de aulas e e-books, textos complementares para aprofundar o assunto. É válido como título para concurso, reconhecido pelo MEC, né? E aí tem na opção 18 parcelas de 195, ou 12 parcelas de 285, ou 6 parcelas de 470. Aquilo que eu disse para vocês. O conteúdo é o mesmo, e o valor ele é similar. Então, quanto mais parcelas, mais barato vai ficando o valor da parcela. Quanto menos parcelas, mais a gente tem que adensar. E cada aluno recebe um kit em casa, que é isso que eu mais amo. Porque eu sou a louca da papelaria, né? Então, eu acho que essa história, se a gente está estudando, a gente tem que ter alguma coisa que nos remonte ao estudo, né? Então, você recebe uma bolsinha, uma caderneta, um livrinho, tudo na sua casa. Você pode morar em qualquer lugar do Brasil, a gente manda pelo correio esse material, que é o kit do aluno de pós, né? E todas as pós nossas a gente tem esse kit do aluno. E aí nós vamos começar a nossa aula. Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. Eu quero... Vem pessoas, vem estudar com a gente. Aulas da pauta são a recarga da minha bateria. Ai, Estela, a gente fica apaixonado quando a gente vê umas mensagens dessa. Sou aluna da Potter, servidora e admiradora. Obrigada, gente. Então, vamos lá. O que é que nós vamos apresentar nessa aula? Elaborar o edital verticalizado, que tem gente que paga por isso, eu fico passada. Presta atenção, vou ensinar vocês a elaborar de vocês. Não vai precisar mais pagar nada para ninguém, não. Analisar as questões, analisar mesmo o que é que cai mais, o que é que cai menos. Eu dou aula disso, sempre lá na pós, vocês vão receber tudo preparado, nos preparatórios, tudo bem bonitinho. Mas você mesmo vai aprender a fazer do edital que você quiser, quando você quiser ir na sua casa. Criar novas questões, isso era um grande problema. Por exemplo, FCC. Dos últimos 5 anos, nós temos 10 provas FCC. Nós vamos ter aqui no Ceará um grande concurso do TJ Ceará, que não existe há mais de 15 anos, concurso do TJ, com vaga para assistente social. Aí a pessoa diz assim: Cíntia, já estudei todas as 10 provas da FCC e queria outras provas da FCC, outras provas que seja alinhada com a FCC. Qual é a banca que é parecida? Você não precisa mais ir atrás de outra banca. O Notebook LM, o Chat GPT criam para vocês questões similares ao perfil FCC. Só que aí você tem que fazer os comandos que eu vou ensinar aqui. Não é só ir lá e dizer assim: me dê 10 questões da FCC que você criou. Não. Inclusive, eu vou mostrar um aqui que ele me enganou. E eu disse: você não fez o que eu pedi. Aí ele: desculpa.
O ChatGPT faz essas coisas. Ele quer poupar o tempo dele, e aí ele faz menos. Ele alucina, que é o que a gente chama. Se ele não sabe a resposta, ele inventa. Então, você tem que estar muito afinado para saber fazer a pergunta certa. O que é essa pergunta certa? É o que a gente chama de prompt. Prompt é o comando, é o que eu vou pedir para a IA me responder. Então, tudo isso eu vou mostrar aqui para vocês. Vou mostrar o prompt, que aí vocês façam um print na tela. Vou mostrar também alucinações que o ChatGPT fez, inclusive uma que eu bati boca com ele, porque eu sou dessas, e vou mostrar para vocês que aí ele refez. Depois que eu questionei, ele refez do jeito que eu queria. Eu consigo fazer isso por quê? Porque eu já analisei todas essas provas, porque eu ainda sou analógica. Eu uso o ChatGPT, depois eu vou bater se ele fez certo. Eu ainda estou nessa vibe. Eu sou dessa, a Eri vai ficar revoltada. Mas eu faço isso por quê? Porque é a minha forma de aprender. Eu gosto de escrever. Eu fixo mais o conteúdo fazendo assim. Então, o que é que eu faço? Ele fez o resumo de um texto que eu já tinha lido. Então, ele me ajudou a fazer o resumo. Eu ia ter muito trabalho de ter que escrever o resumo, mas eu já tinha lido o texto. Então, quando ele me mostrou, eu disse, não, isso aí tá errado. Então, a gente tem que fazer todo esse movimento, que esse suporte, né, até você ir se apropriando. Não dá para de primeira você pegar e já confiar em tudo que ele está dizendo, não. E criando novas questões, vou fazer um prompt aqui, vou explicar como é que vocês criam, não é só pedindo novas questões aleatórias, você tem que preparar o chat GPT e o notebook LM, você manda as coisas para ele, você pede para ele estudar aquelas coisas, depois é que você vai pedir novas questões. Então, tudo isso eu vou estar ensinando para vocês hoje. E fazendo resumos e flashcards dos textos das provas. Tudo isso de graça. Eu estou na versão gratuita aqui com vocês. Eu não estou usando a minha versão paga. Até porque, como a minha versão paga, eu já estudei muito nela, ele já vai assim. Ah, lá naquela aba que você falou sobre isso, ele já vai lá longe. Então, essas 4 coisinhas nós vamos aprender aqui nessa manhã, certo? Se preparem aí para tirar foto, para fazer print dos comandos, porque a Erivânia está sendo malvada, está dizendo que não quer deixar gravado. Ela está mal hoje, ela está mal. Deixa eu ver aqui. Bom dia, Maria Inês, Andréia. Bate boca com o chat GPT, bati. Não, e é muito engraçado. Aí ele vai e elogia, né? Porque ele é babão. Desculpe, eu estava querendo otimizar a resposta para ser mais rápida, mas que bom que você é uma estudante perspicaz. Ai, olha, doido para me enrola não. Teve uma questão que eu fiz, eu botei 10 provas, ele só analisou a primeira. Aí eu vi que o percentual não estava adequado. Eu, não, você tem certeza? Você analisou as 10 provas? Aí ele, porque eu queria otimizar o tempo, mas agora que você me destacou, eu, não, mas eu já tinha destacado, que eu quero todas as provas. Aí ele, pois desculpa. Safado, safado. Vamos lá. Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. Vai ficar no zap, professor? Aí, olha, quem está sendo mais Erivânia, quem está sendo mais Erivânia, vejam aí. Então, vamos lá. Eu peguei, na verdade, Notebook LM Chat GPT. Você tem Humanos, você tem o Gemini, você tem várias outras ferramentas de inteligência artificial, mas pela limitação do tempo, na hora que eu fui montando, foi ficando muito grande. E aí, eu optei por pegar só o Notebook LM, certo? Deixa eu pegar aqui uma ferramenta. Só o Notebook LM e o Chat GPT, certo? Porque senão ia ficar muito grande, eu não ia conseguir trabalhar com vocês, ensinando mesmo direitinho, e todo mundo sabe que eu sempre prefiro diminuir um conteúdo, mas trabalhar ele de forma mais aprofundada, para que vocês possam realmente se qualificar com essa aula, né? Bom dia, Regiânia. Então, vamos lá, né? E aí, só ainda a divulgaçãozinha da pós, né? Aula 100% online, tem aulas... Todas as aulas são gravadas, mas a gente faz conteúdos extra ao vivo, para quem quiser, opcional, que são estudos, resoluções de questões, né? Para a gente aprofundar. Matrícula com desconto, para quem se matricular nesse final de semana, corre e fala com as meninas no WhatsApp, que a matrícula vai ficar com desconto. Pós em 6, 12 ou 18 meses. Os professores que alinham teoria e prática em concurso, né, com foco em concurso.
certificado reconhecido, desconto em livros e cursos. E aí, só clicar aí, ChatGPT, ou ChatGPT no Zap, no WhatsApp, que as meninas falam. Então, vamos lá. Primeiro, elaborando um edital verticalizado. O prompt está aqui do lado, as respostas eu vou mostrar, porque eu vou abrir o ChatGPT para mostrar para vocês, certo? Então, vamos lá. Vocês estão vendo aqui, ó, o que foi que eu fiz? O ChatGPT tem uma dificuldade de ficar mandando arquivo por arquivo. Então, eu abri o ChatGPT, certo? A versão Pro, ela tem mais aplicações, mas essa aqui é a versão totalmente gratuita. Eu abri o ChatGPT, eu peguei 10 provas da FCC, fui lá no I Love PDF e botei num arquivo só, porque se você for mandar arquivo por arquivo no ChatGPT, vai dar mais trabalho. Diferente do Notebook LM, que você pode subir os arquivos separados, aqui no ChatGPT, o melhor é você compilar todas as provas. Então, fui lá no I Love PDF, peguei 10 provas da FCC, coloquei num arquivo só e subi. Aí, olha aqui. Atue como um mentor. Olha o print, olha o print. Atue como mentor de concurso na área de serviço social, com experiência de mais de 10 anos, e elabore um plano de estudo a partir do conteúdo específico das provas em anexo e se baseando no conteúdo programático do edital descrito a seguir. Elabore o edital verticalizado a partir da incidência de cada um dos temas abordados em todas as provas em anexo, colocando em ordem de prioridade e percentual de aparição dos conteúdos do edital nas provas em anexo. Aí, conteúdo programático. Eu peguei um edital que eu estava estudando. Esse aqui é o edital do TJ da Bahia. Eu peguei um edital que eu estava estudando e coloquei aqui todo o conteúdo programático. O que foi que eu pedi com esse prompt? Pegue as provas e olhe como esse conteúdo programático, ó, pegue as provas e olhe como esse conteúdo programático aparece nas provas, colocando em ordem do que aparece mais para o que aparece menos e bote verticalizado, na ordem. Foi isso que eu pedi. Estão entendendo? Aí, vou lá no ChatGPT mostrar para vocês a resposta. Todo mundo fez o print? Ó, 1, peguei as provas, fui lá no I Love PDF. 2, peguei o conteúdo programático. Deixa eu pegar um negócio mais fininho aqui. Peguei o conteúdo programático. Calma, gente. Destacar. Peguei o conteúdo programático que estava mais alinhado, o conteúdo programático do edital que eu estava estudando. Fiz o prompt. Fez o print aí do prompt. Tá vendo que o prompt está bem, tem que ter muito bem explicadinho para ele. Vou lá agora para vocês verem como é que ficou. Deixa eu ver aqui. Plano de estudo. Pronto, tá aqui. Vocês estão vendo? Atue como mentor de concurso na área de serviço social, aquilo que eu botei. Conteúdo programático, as provas. Aí, olha aí a resposta dele, que coisa linda. Isso aqui é o edital que eu botei aqui, né? O conteúdo programático do edital. Eu pedi para que ele pegasse esse conteúdo do edital e olhasse o que é que apareceu nessas 10 provas e me botasse em ordem. Aí, olha aí o que coisa linda. Perfeito. Vou atuar como seu mentor de concurso em serviço social. Analisei todas as provas da FCC em anexo e fiz a verticalização do edital com base na incidência real dos temas. Ele pegou os temas do edital e botou na ordem de acordo com o que apareceu nas provas, organizando por prioridade e percentual de cobrança. Em seguida, montei um plano de estudos estratégico. O plano eu não vou mostrar para vocês agora, não, porque ele mesmo sugere. Me diga quantas horas você tem, quantos dias você tem, que eu mando um particularizado para você. Então, você vai fazer em casa. Aí vem, ó, edital verticalizado por incidência nas provas FCC. Altíssima incidência, o núcleo duro da prova, ou seja, o que você tem que prestar mais atenção porque cai muito. ECA, SINASE e sócio jurídico, 22%. Aí ele lista o que está no conteúdo programático do seu edital que apareceu na prova sobre ECA, SINASE e sócio jurídico. Tá entendendo esse negócio? ECA, medida socioeducativa, adolescente em conflito com a lei, convivência familiar, acolhimento institucional, SINASE, atuação Oi, da... nós! Olha a Erivânia aí.
Olha, Vixe, a tô com Erivânia áudio. aí, ela está aqui nos bastidores, Eu já tô em olha atrás choque, aí, fazer Cíntia. propaganda para ela. Eu tô em choque. Aí vem 22% do conteúdo, 18% do conteúdo é instrumentos técnicos operativos do serviço social. Ele pegou o conteúdo do edital e foi olhar nas provas o que estava caindo. Estudo social, relatório, laudo e parecer, perícia, entrevista, visita domiciliar, trabalho em rede e mobilização social. Essa ordem também é a ordem do que aparece mais porque aparece menos dentro desse tema. Ética profissional você fez. Eu não vou ler, não, porque aí Cíntia, eu estou Cíntia, é porque ensinando. Oi. Cíntia, eu tô com uma aluna hoje, então eu tô assim, bem nervosa. Me diz uma coisa, quem é aluno da pós? Eu vou pegar o teu? O meu, né? Esse aqui não, esse aqui é o gratuito. Você vai pegar o meu que tá mais detalhado. Meu Deus. Eu não sei se está dando para vocês ouvirem a Erivânia perguntando, porque quem é aluno da pós vai ter acesso aos meus, né? Os que eu fiz na versão Pro, que é a versão paga. Aqui, eu não quis apresentar a versão paga para vocês, por quê? Porque eu queria que vocês soubessem fazer. Então, tem que ser na versão gratuita para que você possa saber fazer em casa. Eu não vou ler aqui. O que é que eu quero dizer para você? Com essa Jojo nem me coloca, não. Eu tô de aluna, tô chocada. o que é que eu estou querendo que vocês entendam? Eu não quero que vocês analisem essas provas. Eu quero que vocês analisem a prova do seu concurso. Você vai pegar, vou fazer uma prova OCP, vou fazer uma prova IDECAM, qualquer concurso. Você vai pegar as provas, vai lá no I Love PDF, pegar as 10 últimas provas da IDECAM, pegar as 10 últimas provas da EBSER, faz um PDF, bota esse comando, pega o conteúdo programático do seu edital e bota aqui. Ela vai fazer isso aqui para você. Ela vai dizer qual é o conteúdo. Ó, altíssima incidência, alta incidência, média incidência e baixa incidência, mas não ignorar. Cai pouco, mas é aquela questão que vai diferenciar você do outro candidato que não estudou. Então, eu não estou dizendo para vocês o conteúdo, eu estou ensinando vocês o método para vocês estudarem o edital de vocês. E olha como é interessante o que é que ela traz. Ela analisa. E as questões são conceituais e situacionais com casos práticos, articulando ética, laudo e ECA. Cobra mais a diferença entre os documentos, as atribuições privativas. O que é que eu estou dizendo? Eu estou ensinando um método para vocês. Vocês vão pegar todas as provas IDECAM, todas as provas pró-município, todas as provas SEBRASP. Vão pegar as provas, vão salvar no I Love PDF, vão pegar o comando que vocês já fizeram print e vão colocar o conteúdo programático do edital que vocês estão estudando. Ele vai montar isso aqui para vocês, do edital de vocês. Entendendo? Eu não estou ensinando o conteúdo para vocês, eu estou ensinando o método, certo? O método. Aí ele vai ensinar a fazer plano de estudo, se você quiser. Aí você diz, ó, eu fiz até uma simulação aqui, ó. Eu tenho 2 dias por semana, durante 3 horas por dia, e a prova será daqui a 2 meses. Monte para mim um plano personalizado de estudo. Ele monta. Simples, assim. Quem for aluno nosso da pós, a gente vai fazer um plannerzinho para montar esses planners individualizados, certo? Então, você vai lá, você preenche e a gente monta. Os alunos de pós vão ter esse movimento de ter que criar, postar PDF, não sei o que, vai ser feito lá, certo? Vamos voltar para o slide. Não, não é aqui, não. É aqui. Vamos voltar. Primeiro prompt criado. Viram como é a resposta, né? É muita coisa. Mas você entende, Elisa, que é ele que está fazendo tudo, não somos nós. Aí você vai, eu vou mostrar agora como é que faz o resumo. Então, você fez o primeiro prompt, aí você vai, e quem é aluno nosso, a própria Potter vai fazer, né? A própria Potter vai fazer isso para você. Quem é aluno de pós não precisa aprender isso, é só quem vai estudar em casa, que a gente, como eu disse, a gente ensina o método. Vamos lá para o segundo comando, analisando as questões. Vamos analisar as questões a partir do notebook LM. Ó. Com base nas provas da banca FCC em anexo, atue como um revisor de conteúdo especializado em concurso e faça uma análise inicial. Identifique os conceitos mais recorrentes dos conteúdos específicos dessas provas sobre instrumentos técnicos.
Instrumento técnico é um dos conteúdos mais recorrentes? Aí eu peguei aqui, certo? Eu peguei do meu conteúdo programático do meu edital, eu botei instrumentos técnicos, laudo, parecer, estudo social, relatório, perícia e visita domiciliar. Os autores mais citados em cada um desses assuntos e verifique as questões cobradas no PDF para destacar os pontos mais recorrentes. Entregue um resumo central, a lista dos tópicos relevantes, a lista dos temas mais cobrados com os possíveis autores, referenciais bibliográficos e textos citados com questões sobre o tema. Então, agora nós vamos entender quais são os autores, quais são os conceitos, o que é que cai do tema instrumentos técnicos, porque ele não disse que 18% da prova não era instrumentos técnicos, aí eu vim para o Notebook LM. Lembrando que quem é aluno da Potri, tudo isso já está lá feito. Você não vai precisar fazer isso, não. Isso aqui é para quem está estudando em casa. Quem está estudando em casa, como eu disse, é nosso compromisso de compartilhar o conhecimento de quem não pode ser aluno de pós, de quem não pode estar construindo isso com a gente, certo? Então, quem está em casa, eu estou dando os comandos que a gente usa. Eu estou ensinando, estou abrindo a caixa de como a gente prepara as nossas aulas. Quem é aluno nosso não precisa ter esse trabalho, porque já está tudo feito, você já recebe tudo pronto, certo? Quem é aluno nosso já recebe tudo pronto. Então, vamos lá. Aparecida, essa pós é obrigatória TCC? Não, Aparecida. Essa pós o TCC é opcional, certo? Amo esse conteúdo, Luiz Américo, obrigada. Vamos lá. Peguei esse prompt, né? Vamos lá para o Notebook LM ver como esse prompt ficou na prática. Notebook LM. Peguei todas as provas FCC. Olha como é o Notebook LM. Você vai criar notebook. Quando você pede para criar notebook, aí você carrega os arquivos, certo? Criou notebook, carregou os arquivos, eu já carreguei os arquivos aqui. Eu já carreguei os arquivos provas FCC. Tá vendo aqui, ó? Todos os arquivos de prova carregado. Então, você cria notebook, carrega os PDFs, e aí eu já criei todos aqui para facilitar. Já estão todos os arquivos carregados e tá aquele prompt que eu fiz, ó. Com base nas provas da banca, o que é que eu fiz esse prompt? Eu peguei lá no chat GPT o conteúdo mais recorrente, instrumentos técnicos, laudo, parecer, perícia, visita, e vim aqui perguntar para ele o que é que aparecia, quais eram os conceitos, quais eram os autores. Aí ele vai dizer, ó, processos metodológicos e éticos, né? Então, o conteúdo de instrumentos é focado nos processos metodológicos e éticos. Instrumentalidade técnica, aí sai o resumo, ó. Isso aqui já faz o seu caderno de glossário. Instrumento e técnica é definido como habilidade. Isso aqui foi tudo tirado das provas. Vocês estão entendendo? Diferente do chat GPT, que vai procurar na internet, o Notebook LM se resume ao documento que você colocou aqui. Então, ele não alucina como o chat GPT, ele não inventa. Ele vai procurar especificamente somente no documento que você colocou aqui, o Notebook LM. Ele é perfeito. A versão Pro dele faz mágica. Essa aqui é a versão gratuita, né, que eu estou fazendo porque qualquer pessoa possa usar. Mas a versão Pro dele, que é a que nós temos, ela faz mágica, assim. E aí vem, olha aqui, a perícia, aí vem o conceito, a centralidade. Ai, Cíntia, eu quero pegar isso aqui e fazer uns flashcards. Precisa não, ele faz para você de graça. Já já eu mostro. Não precisa copiar isso aqui, não. Aqui é só para lhe dar os comandos. Aí diz, ó, o conceito de estudo social e a finalidade, o conceito de perícia, só das provas. Isso aqui, ele pegou somente das provas que estão aqui do lado. Vocês estão entendendo? Porque o notebook não alucina. O que você bota, ele tira exatamente de onde do que você botou. Perícia, laudo, parecer. E aí ele vai dizendo em qual prova ele tirou. Perícia social, na prova 6 e na prova 14. Laudo social, na prova 6 e na prova 16. Parecer social, prova 6, prova 14 e prova 17. Estão vendo isso? Ele vai tirando do que ele analisou. Finalidade. É perfeito, gente. Relatório, visita. E aí ele vai dizer quais são os autores nessas questões, porque eu pedi... Vocês estão entendendo que ele pegou uma prova
de 100 questões, com português, com informática, com raciocínio lógico, com história, com ética, com política social, e como o meu comando dizia que era só instrumentos, ele foi lá só nas questões que tinha sobre instrumentos, visitas, e fez esse resumo para mim. Eu não precisei ficar procurando questão por questão. Cadê as questões de instrumento? Ele foi lá, de graça. De graça. Isso aqui é a versão gratuita. E aí ele cita, ó, quais são os autores que foram citados? Mary Richman, Marilde Yamamoto, Eunice Fávero, Carlos Mantos sobre planejamento. Ó, porque aí na questão de instrumentos ele já me alerta, ó, tem planejamento também, mas eu não estou preocupada com planejamento. Ele me diz quais são os autores. Aí você fica, gente, eu posso pegar qualquer texto sobre instrumentos na internet? Não, ele está me dizendo que eu só posso ler textos desse povo, que é esse povo que está caindo na prova. Aí o que foi que eu fiz? Eu fui lá e peguei textos da Yamamoto, textos da Eunice Fávero, que tratam sobre instrumentos, que a gente vai já ver. Então, entenderam aí, né? Vocês vão pegar a prova que vocês estão estudando, a banca que vocês estão estudando, vão pegar o prompt, esse prompt aqui, esse aqui eu fiz específico da banca FCC, mas você pode dizer da banca Sebrasp, da banca Idecan, e aí você vai botar lá no notebook LM, criar notebook, você vai criar notebook, aí você vai adicionar fontes e colocar aqui os arquivos, porque ele se detém somente ao que está aqui, ao que você botou. Então, a gente acabou de analisar as questões. Fizeram print do prompt, deixa eu ver aqui se tem alguma dúvida. Cíntia, número passo a passo desse segundo prompt, está muito rápido tua fala. Tem como aumentar a página do prompt para tirar o print? Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Cadê o maisinho para aumentar? Estou aumentando, ó. Só o prompt. Então, como é que você faz? Primeiro passo, ó, tô aí o que pediram. Primeiro passo, você abre o notebook LM. Segundo passo, criar notebook. Aí ele vai abrir. E aí, terceiro passo, você sobe as provas da banca que você quer analisar. É FCC, é IDECAM, você sobe as provas. Quarto passo, você coloca o prompt. Esse prompt específico é para eu entender. Aí você só muda, por exemplo, sobre instrumentos, sobre política social, sobre Estatuto da Criança e do Adolescente. E aí, que conteúdo você vai botar aqui? O conteúdo que o ChatGPT já detalhou, entendeu? Você vai pegar lá o que o ChatGPT detalhou, conteúdo de ECA é isso que cai, conteúdo de instrumentos é isso que cai. Não foi isso que a gente acabou de fazer? Então, você pode fazer assunto por assunto. Aí ele vai dizer os conceitos principais que a prova apareceu sobre aquele assunto, vai dizer os autores principais que foram citados. Então, eu não vou estudar aleatoriamente instrumentos técnicos, eu vou estudar desses autores. Pessoas, eu passei 4 meses no meu doutorado para fazer isso. Pessoas, vocês estão entendendo que eu passei 4 meses fazendo isso, lendo questão por questão, procurando autor na internet. 4 meses. Ele me fez em 10 minutos tudo isso aqui, os prompts tudinho. 10 minutos, 10 minutos. Pronto, entenderam? Aí isso aqui vai gerar aqueles autores, vai gerar aquilo que eu acabei de mostrar para vocês. Ó, falei o passo a passo. Aumentei. Rafaela, enumerei, você viu? Dá para fazer isso para orientação de projeto de pesquisa. Gislene, sobre pesquisa acadêmica, como envolve outros padrões éticos, inclusive aqui a Universidade Federal do Ceará listou como a IA deve ser usada para a produção acadêmica, então eu não vou falar aqui sobre isso, certo? Aqui eu estou orientando sobre estudar para concurso. Posso gravar uma aula sobre os usos éticos da IA na pesquisa acadêmica, inclusive citando esse documento, a UFC baixou uma resolução, se não me engano, que ela diz o que é que pode usar IA, o que é que não pode usar com IA, certo? Então, eu posso até disponibilizar isso para vocês, mas então eu não vou entrar nessa discussão, porque tem o debate ético da autoria, o debate ético da originalidade, né? Que aí pesquisa acadêmica é outro universo. Aqui é orientação de estudo para concurso. A gente não está produzindo nada
A gente não está produzindo nada autoral, a gente não está produzindo um texto inédito para uma titulação. Aqui a gente está estudando com a IA, certo? Ali é outro, como o povo como fala, né? Aí é outro processo. Notebook LM, isso. Isso, Patrícia, dá para o chat GPT vai adaptar o conteúdo para as bancas. E aí você pega o conteúdo que ele listou lá como mais incidente e traz aqui para esse prompt do Notebook LM para poder descobrir quais são os conteúdos que ele listou como mais incidente, entendeu? Então, você lá no chat GPT, pergunta para ele o que é que mais aparece por ordem de incidência a partir do edital que você está estudando, e aí você vem para cá e pede por conteúdo, para não ficar bagunçado, pede para dizer quais foram os principais conceitos e quais foram os principais autores daquele tema que o chat GPT acabou de dizer que era mais incidente. Você vai fazendo os dois juntos. O chat fez porque alguém se deu o trabalho de ensinar a ele. Obrigada, Gerlane. Impactada. Não, menina, quando comecei a estudar esse negócio, eu primeiro fiquei com raiva que em 2014 eu passei 4 meses para analisar as provas. Então, vamos lá, voltando. Nós já analisamos o edital a partir da prova. Agora a gente analisou a questão. Eu escolhi só um tema, instrumentos técnicos, porque eu estou ensinando para vocês um método. Então, vocês vão lá e vão mudando. Questão social, aí pega lá no chat GPT o que fala de questão social, Estatuto da Criança e Adolescente, pega lá no chat GPT. Vamos para o próximo. Menina, é muita coisa, presta atenção. Por isso que eu tive que diminuir. Isso aqui é só Notebook LM chat GPT. A gente usa 5 IAs. A gente usa 5. Tudo na versão Pro, que faz mágica. É assustador, assim, minha Nossa Senhora. Mas, como eu disse, para pesquisa acadêmica é outro debate. É outro debate, gente. Aqui a gente está orientação de estudo, que a gente não está criando nada original, a gente não é uma tese, não é uma dissertação, é estudando para estudo, para concurso. Vamos lá. Aí vem o próximo. O próximo é criando novas questões, minha pessoa. Presta atenção. Lembra que eu disse? Muitos alunos nossos ficavam assim. Cíntia, eu já li todas as provas da IDECAN, quero mais questões no perfil IDECAN. Eu já li todas as provas da Sebrasp, quero mais questões no perfil Sebrasp. Seus problemas acabaram. O chat GPT faz isso. E o Notebook LM também. Mas esse eu prefiro o chat GPT. O que foi que eu fiz? Eu fui na internet, peguei textos sobre instrumentos técnicos da Eunice Fávero, textos sobre instrumentos técnicos e debate ético da Yamamoto, porque ele não já me disse que eram essas autoras? E peguei os textos delas. Ora, se eles usam os textos delas para fazer as provas, eu vou querer que eles façam mais. Aí eu criei esse prompt aqui. A partir do perfil das provas da FCC, lembra que aí você bota isso aqui, a sua banca. Analisado anteriormente, tem uma coisa. Tem que ser na mesma página. Já eu chego lá. Vamos lá. A partir do perfil das provas FCC analisadas anteriormente, em que você identificou que a FCC prioriza questões conceituais e situacionais, com casos práticos e concentrados na articulação entre legislação e instrumentos, ética e atuação no judiciário, elabore 10 questões de múltipla escolha, alinhado a esse perfil mencionado, a partir do conteúdo do e-book em anexo, priorizando os assuntos, pessoas, os assuntos na área de instrumentos, laudo, parecer, perícia, visita domiciliar e relatório. Olha o que foi que eu fiz. A partir da banca FCC, analisado, ou seja, ele já sabe qual é o perfil, ele que me disse que era esse perfil, questões conceituais e situacionais com casos práticos e concentrados na articulação entre legislação, instrumento e ética. Pegue esse documento em PDF, tá aqui, ó, o documento em anexo, e elabore 10 questões no mesmo perfil. Simples. Foi isso aqui que eu pedi ao chat GPT. Aí eu fui lá, vamos lá no chat GPT ver como é que ficou esse negócio. Aí eu fui lá no chat GPT. Tá vendo? Ó, a partir do perfil das provas, a mesma pergunta. Aí ele diz, perfeito,
vou montar 10 questões de múltipla escolha no perfil FCC, com casos práticos, focados em instrumentos técnicos, conforme o e-book do Cefez que você anexou. Então, ele pegou o e-book, ele analisou o e-book e ele criou questões do mesmo perfil da FCC. Vocês estão entendendo, pessoas? Vocês estão entendendo o que é que ele fez? Aí vem, olha isso aqui. Um assistente, isso aqui não está no livro do e-book do Cefez, gente, não está. O conteúdo está. O caso não. O caso já foi ele que inventou a partir das provas da FCC. Olha a questão. Um assistente social é requisitado pelo judiciário para emitir um documento a partir do estudo social realizado em processo de guarda. O documento deve expressar opinião técnica fundamentada sem assumir função decisória. O instrumento técnico mais adequado é: ele pegou um conceito e um caso que ele mesmo formulou e pegou o conceito a partir do livro do Cefez. Ou seja, ele pegou o perfil da prova FCC, o perfil das questões da prova FCC e criou um conteúdo com o texto que eu mandei para eles. Por quê? Porque foi a Eunice Fávero, foi uma das assessoras para elaborar esse livro do Cefez, por isso que eu botei aqui. Estão entendendo o que ele fez aqui? E aí ele fez 10 questões, ó, com gabarito, explicando, comentando a resposta certa, ó. Ele fez 10 questões a partir do perfil da FCC, mas tirando exclusivamente informações, conceitos do livro da Fávero, porque a gente tem que manter a mesma linha. Tá aqui, as 10 questões. Ele fez 10 questões com gabarito e ainda comentando. 10 questões comentadas. Vocês estão entendendo? Isso aqui foi o ChatGPT versão gratuita. Agora eu quero dar uma dica importante. Não crie um novo chat. Criem assim, ó, exemplo, ó, plano de estudo de concurso. Não misturem no mesmo chat informações, certo? Por exemplo, eu vou estudar, esse aqui é o plano de estudo para concurso Serviço Social, FCC. Deixa eu editar aqui. Aqui não dá para renomear. Plano de estudo FCC. Renomeei. Então, sempre que eu vou estudar FCC, eu vou vir aqui, tá vendo? Plano de estudo FCC. Aí eu quero estudar agora Sebrasp. Eu não vou conversar nesse chat, porque senão vai bagunçar as informações Sebrasp e FCC. Eu vou criar aqui, ó, novo chat. Aí eu boto estudos, perfil de prova Sebrasp. Aí, ó, criou aqui, tá vendo? Ó, estudo Sebrasp. Vocês viram que já criou um outro. Então, sempre quinta-feira eu vou estudar FCC. Aí eu clico no de baixo para vir para a aba do FCC. Sábado eu vou estudar Sebrasp. Aí eu clico no de cima e continuo estudando aqui no Sebrasp. Por quê? Porque se você não fizer abas diferentes, chats diferentes, ele vai misturar tudo. E aí fica tudo memorizado. Se daqui a 3 meses você for conversar com ele, ele vai ter guardado a primeira conversa. Ele vai dizer, você quer que eu faça o mesmo plano de estudo que eu fiz em relação a instrumentos? Ele vai perguntar. Então, tem que ter essa organização. Estou dando dicas valiosas. Pessoas, eu estou explicando para vocês o que eu faço, de graça. O que a gente está oferecendo para os alunos de pós, que a gente está montando. Ah, Cintia, então por que eu vou ser aluno de pós? Porque lá você recebe feito. Você não precisa ter esse trabalho aqui. Quem é aluno de pós vai receber tudo isso aqui feito, de todos os temas, todos os roteiros, as aulas, os textos, não vai precisar ter esse trabalho. Tudo isso vai estar lá. E ainda com outras IAs que na versão gratuita não são disponibilizadas, certo? Então, fechamos as questões, né? Cadê? Onde é que eu estou? Vamos voltar para o slide. Então, entenderam, né? Aí você faz a partir da banca Sebrasp, a partir da banca Pro Município, a partir da banca Tarará. Aí você coloca o texto que o ChatGPT já me diz, o que o Notebook LM me disse que eram autores. Vocês estão vendo que eu estou indo e voltando. Lá o Notebook LM analisou e disse quais eram os autores de referência. Eu vim aqui para o ChatGPT. O Notebook LM é mais real. Por quê? Porque ele exclusivamente vai analisar os textos que você botou. O ChatGPT, ele inventa. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Certo? Deixa eu ver aqui se tem mais alguém pedindo alguma coisa. É muito melhor do que pagar R$10. É da
capacidade para que você mesma faça. Obrigada, Elizabeth. Obrigada, meninas. Essa aula detalhada só para os alunos de pós, porque é assim, a gente tem que reconhecer e agradecer quem está com a gente, né? Nos preparatórios, o preparatório que a gente vai ter do TJ Ceará, a gente também está preparando muita coisa muito legal. Então, assim, nos preparatórios a gente vai estar fazendo esse detalhamento melhor na pós com foco em concurso, até em agradecimento, né, por eles confiarem no trabalho da Porter. Deixa eu ver aqui. Erivane, o povo está pedindo para deixar gravada, Erivane. Bom dia, ótimo. Para ex-aluno, alguma possibilidade de conseguir esse material? Estela, a gente está querendo ver se o Lab Social a gente abre para egressos. Mas aí é um projeto que eu ainda vou me reunir, inclusive hoje, quando terminar essa aula, eu vou me reunir com a Erivânia e a gente vai planejar isso de como a gente manter os egressos junto com a gente, né? Quem foi aluno de pós, quem fez o preparatório grande. E aí, para os egressos, a gente está vendo essa questão, viu? Aí a gente vai dizendo. No curso preparatório do TJCA tem o material pronto? Também tem. O do TJCE vai ter, o novo, né? A gente já tem um TJCE que é só o conteúdo, a gente vai ter um novo agora que é complementar, não é a mesma coisa. Então, quem comprou o anterior e comprar esse junto, aí vai ter toda essa parte da pronta. Vamos lá. Será presencial? Não, vai ser online e a gente vai ter algumas aulões presenciais, o do TJ Ceará. Então vamos lá, continuando, pessoas. Criamos as questões, né? Vamos agora para mais uma coisa. Vamos criar os flashcards, que vocês pagam R$ 9,90 para alguém vender para vocês o PDF. Ele cria sozinho. Ele fez aqui 50 flashcards só das questões de instrumentos, só a partir das provas. Se você botar os textos, ele vai criar também. E aí, assim, se você faz flashcard com texto, o que é flashcard, Cíntia? É aqueles que tem a pergunta de um lado, a resposta do outro, a pergunta de um lado, a resposta do outro. Esses são flashcards. Aí, das provas, ele vai pegar as perguntas e respostas da prova. Do texto, ele consegue fazer mais elaborado. Aí você vai lá, clica aqui em cartões, certo? Aí vai abrir essa aba. Personalize os cartões. Print no prompt. Extraia os principais conceitos das questões que tratam de instrumentos técnicos, laudo, parecer, perícia, visita domiciliar, estudo social e relatório, que isso eu peguei lá do ChatGPT, né? E elabore cartões virtuais de estudo com foco em preparação para concurso. Esse é o prompt. Botei difícil, porque a gente está com o FCC, FCC é uma questão mais difícil, mas com um concurso municipal você pode botar fácil ou médio. E mais, botei porque eu queria mais cards, né? Porque geralmente o padrão ele só faz 20. Então eu botei mais cards, ele fez 50. E gerar. Então, foco no prompt que vai criar os cartões. Olha uma coisa legal. Você pode, se você não entendeu, você pode dizer assim: explique esse conteúdo como se você estivesse explicando para uma criança de 10 anos. Aí ele vai e simplifica o conteúdo. Então, imagine, você pega lá o ditador e serviço social, aí pede, explica esse conteúdo como se eu tivesse 10 anos de idade. Ele vai simplificar para você. Você está entendendo que ele faz isso? Você está entendendo que ele faz isso? Então, se você está estudando, e aí, vixe, Cintia, achei muito difícil o que ele me explicou, você pode pedir para ele simplificar. Ou então você achou muito bobo, você pode pedir para ele complexificar. Por exemplo, essas 10 questões eu achei muito simples. Você pode dizer, reformule essas questões, ampliando o tamanho do enunciado e o nível de complexidade das respostas. Aí ele vai fazer mais 10 questões bem mais difícil. Estão entendendo? Você pode conversar com ele. Eu estou explicando para vocês aqui só o prompt inicial. Quando a gente vai fazer as provas lá para os alunos de pós, a gente já bota as questões nível fácil, nível médio e nível difícil. E aí você vai vendo em que nível você está. Isso para os alunos de pós, né? Como eu disse, a gente já entrega pronto, para não ter esse trabalho. Aqui eu estou ensinando vocês a fazer. Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta no chat para me ir.
Deixa eu ver. Quem fez o primeiro irá reabrir o acesso. Gisele, essas coisas aí, fala no WhatsApp, que é a Erivânia que acompanha essas coisas dos cursos. Eu só estou aqui nas aulas gratuitas. Eu só invento o que é que eu vou trazer gratuito para vocês. Esse é no notebook LM, exato. Esse aqui é no notebook LM, certo? Esses flashcards. Estou indo para lá agora para mostrar a vocês. Estou indo lá no notebook LM. Cadê? Notebook LM nas provas. Aí você clica aqui, ó, cartão, ó, notebook LM, provas FCC, porque o notebook LM você também vai criando notebooks. Igual como você cria chats no chat GPT, você também cria notebooks. Cada notebook, os textos. Ó, eu criei 2 notebooks. Textos, instrumentos FCC, em cima do que ele sugeriu, de autores, e provas FCC. Aí você cria o notebook, que eu já expliquei aqui no vídeo, como é que cria. Aí você vem aqui, ó. Tem essa versão beta são as versões pagas, então a gente não consegue fazer. Mas tem, ó, cartões. Aí você clica para criar o cartão. Ó, você clica na chavezinha, certo? Aí aparece, tá vendo? Ó, personalize os cartões. Aí você faz aquele prompt que eu botei lá no slide. Aqui já está o cartão gerado, para facilitar o nosso tempo. Ó, o cartão gerado. Criou 50 cartões, ó. O que é um laudo no âmbito da intervenção profissional? Vê resposta. Aí ele mostra resposta. É uma apresentação ou síntese descritiva e interpretativa do que foi verificado e analisado. Você não entendeu ou você acertou? Tá vendo? Aí ele vai fazendo um ranking aqui. Ah, eu não entendi. Da próxima vez você consegue. Aí vem para cá. Aí, qual o processo metodológico fundamentado rigorosamente na ética tem como horizonte a garantia e ampliação dos direitos sujeitos dos usuários? Aí você tenta responder no caderno. Aí você responde, vê resposta. É o estudo social. Você acertou? Acertei. Ok. Aí vem para cá. Aí vai passando. Online, gratuito. Isso aqui é a versão. Eu não canso de repetir que isso aqui é a versão gratuita. Ele criou 50 flashcards de perguntas e respostas a partir das provas que eu coloquei aqui e a partir do prompt que eu criei, pedindo que fosse só questões de instrumentos. Então, a gente não tem que ter aquele trabalho de ir atrás. Ele criou. E aí tá aqui. Aí você vai botando, vê a resposta. Se você acertou, você bota ok. Se você errou, você bota não entendi. Aí ele vai botando aqui, ó, as que você não entendeu e as que você acertou. São 50. Você pode baixar também, ó, o PDF, com todos os flashcards, imprimir e recortar. Mas aqui ele tá online aqui, ó. Você vai respondendo. Você vai respondendo. Certo? Então, e aí você pode criar de cada um dos temas. Isso aqui é importante para você revisar o conteúdo. Esses flashcards são ótimos para revisar o conteúdo. Você podia fazer os flashcards também dos textos, certo? Mas eu optei por fazer das provas porque eles são mais resumidos. Isso aqui são flashcards para revisão, certo? Vamos voltar lá para o prompt, né? O prompt está aqui, extrai os principais conceitos das questões que trata de instrumentos técnicos, laudos, parecer, perícia, visita domiciliar, estudo social e relatório, e elabore cartões virtuais de estudo com foco na preparação para concurso, certo? Deixa eu ver aqui se tem alguma dúvida no chat, que a gente ainda tem coisa ainda. Gostaria de ter descobrido isso na época da apresentação dos seminários de teorização da disciplina de fundamentos. Não, Tiago, olhe, isso é aluno. Isso é aluno meu. Eu vou saber se meus alunos estão usando isso aqui para sala de aula. Isso aqui é para estudar para concurso. Veio ou não? Não veio, não. Já tem valores do novo curso do TJ? Tem sim, Tânia. A gente vai estar lançando possivelmente depois do carnaval, porque nada começa antes do carnaval, mulher. Mas se o edital sair antes, a gente lança antes. Mas a gente vai estar lançando depois do carnaval, para o povo ir se preparando. Porque todo o dinheiro do povo está concentrado no carnaval. Vamos lá. Quem é aluno de pós vai ter acesso a tudo isso, gente. Quem é aluno de pós vai ter acesso a todos esses flashcards de todos os temas, a tudo. Quem é aluno de pós, não se preocupem, que a gente vai estar disponibilizando tudo isso. Aqui eu estou ensinando para quem não tem como estar com a gente, e é um compromisso nosso, certo? Vamos lá para o próximo. Aqui a gente criou o flashcard, prompt aqui em cima, a resposta aqui no vídeo.
Vamos para criar resumos. Criar resumos. Eu estou usando o chat GPT. Aqui eu briguei com o chat GPT, certo? Por isso que eu quero mostrar para vocês. Ó, se fosse no Notebook LM, ele cria o resumo rapidinho. O chat GPT inventa. Ó, eu peguei um texto, esse texto aqui é da Fávaro, sobre o serviço social no sócio jurídico, certo? Botei assim, ó. Resuma esse PDF com os pontos mais importantes e mais cobrados em concurso, a partir do que foi analisado e indicado nas provas. Aí ele misturou. Ele botou coisas do texto, ele botou coisas das provas, ele botou coisas que ele encontrou na internet. E eu percebi. Aí eu botei. Você não se restringiu ao texto. Quero a partir do texto que enviei por último. Aí ele diz: perfeito, você tem toda a razão em cobrar isso. Vamos nos restringir 100% ao PDF que você enviou por último. Vou te entregar aqui um resumo fiel ao texto. Mesmo eu colocando que era resumo esse PDF, por que eu estou mostrando isso? Eu quis mostrar para vocês que se a gente não for muito explicado no chat GPT, ele erra. Então, é para fazer como? Resuma esse PDF, sendo fiel ao texto que eu acabei de enviar, se restringindo a 100% do texto. Então, sempre que você quer usar só um arquivo no chat GPT, você tem que fazer esse prompt bem esmiuçado. Diferente do notebook LM, que é só você desmarcar, que eu vou mostrar agora a diferença. Então, geralmente, quando é para fazer resumos de texto, para estudar, eu prefiro o notebook LM. Ele não sai um texto corrido, como se fosse um artigo. Ele sai os pontos dizendo a página que ele tirou. Então, eu geralmente prefiro o notebook LM. Eu trouxe o chat GPT para mostrar como pode ser perigoso você fazer um resumo pelo chat GPT. Vamos voltar lá para a internet, que eu vou mostrar para vocês. Ó, o resumo no chat GPT, ele errou, né? Como eu disse, ele fez um resumo, mas eu vi que ele pegou coisas da prova, não foi só do livro. Então, isso aqui está errado. Aí eu fui e disse para ele que ele estava errado, que eu queria a partir do último texto. E aí ele explicou, né, que eu tinha toda a razão e que ele ia assim, restringir 100% do PDF, um resumo fiel ao texto que eu enviei. Aí sim ele fez o resumo, ó. Concepção de serviço social no judiciário, instrumentos técnicos do judiciário conforme o texto, ó, não são neutros, são mediações, tudo isso aqui pode virar questões. Eu podia pegar isso aqui e dizer, agora elabore 10 questões desse resumo, e ele faria, entendeu? Como a FCC cobra, ó, como eu tô na aba do FCC, ele já entendeu que isso aqui tem a ver com a FCC. Vocês estão entendendo? O texto não tem nada a ver com a FCC. Mas como eu botei essa pergunta na aba da FCC, se eu tivesse botado esse texto nessa aba da Sebrasp, ele ia dizer como a Sebrasp cobra. Se eu tivesse criado um novo chat só com texto, ele não ia vincular nenhuma prova. Tá entendendo? Então, por isso que é importante você criar essas abas, os chats, e você conversar no chat correto, não misturar tudo. Então, como a FCC, por exemplo, eu usei o chat GPT, eu gosto muito do chat GPT para... eu pedi por... Eu quero fazer minha ceia de Réveillon e eu queria que fosse os alimentos simbólicos para o Réveillon, que indiquem prosperidade, saúde. Aí eu fiz isso no meu chat GPT. Aí ele me indicou vários alimentos, fiz minha ceia de Réveillon toda só com alimentos que simbolizavam prosperidade, saúde, longevidade. Menina, cada coisa que tinha naquela mesa tinha alguma coisa espiritual e simbólica. Aí depois eu fui fazer o meu cardápio alimentar e não mudei o chat. No mesmo chat eu perguntei para fazer uma... Eu botei a prescrição, né, que a nutricionista mandou e disse que queria adaptações de alimentos com a mesma caloria, não sei o quê, para diversificar. Aí ele fez explicando como isso representava espiritualmente. O arroz integral, a barrinha de cereal. Por quê? Porque eu botei no mesmo chat. Então, ele entendeu que tinha a ver com a mesma conversa anterior, que tinha a ver com alimentos que tinham simbologia espiritual. Eu estou dando esse exemplo para vocês entenderem que cada chat tem que ter um assunto só.
E aí, na versão gratuita, tem limitação de chat, tem limitação de perguntas que você pode fazer por dia, certo? Na versão paga, tanto o Notebook LM como o chat GPT tem essa condição maior. Então, ele foi botando, ó, estudo, aí, como a banca SCC cobra? O artigo da Fávero, como cobra? Estudo social e perícia, segundo texto. Como a FCC cobra esse conteúdo? Olha que incrível. Ele fez um resumo, não foi só um resumo aleatório, foi um resumo explicando como estudar. Visita domiciliar, tensões éticas, ideias-chave do texto que podem virar questões de prova. Oh, ele ainda aposta o que é que pode ser uma questão de prova. Os instrumentos técnicos não são neutros, os documentos técnicos produzem efeitos reais na vida dos usuários, serviço social no judiciário vive tensões entre controle. Não vou explicar o conteúdo, porque, como eu disse, eu estou explicando o método para vocês. Vocês podem fazer isso com qualquer banca, vocês podem fazer isso com qualquer concurso, certo? Se fosse no Notebook LM, ele já faz um resumo. O Notebook LM, ó, o resumo dele já é trazendo os conceitos, tá vendo? Aqui eu botei os textos. O que é legal do Notebook LM? Ah, eu quero um resumo só do texto só do texto da Yamamoto. Você clica só ele. Vocês estão vendo aqui do lado? Seleciona todos, ele faz um resumo de todos. Ah, não, mas eu quero um resumo separado de cada texto. Você tira a seleção e escolhe qual o texto. Aí eu posso pegar o prompt e colocar aqui. Elabora um resumo do texto em destaque. Aí ele vai resumir somente o texto que eu destaquei. Se eu tivesse todos marcados, ele ia resumir todos, mas talvez ele misturasse as respostas. Então, assim, o interessante, ele está mais devagar porque é a versão gratuita. Geralmente, quando é a versão paga, é bem mais rápido. E aí, ó, ele trouxe um resumo, os principais conceitos, ó, do texto. E aí você pode dizer, eu quero um resumo maior, quero um resumo menor, quero um resumo de 3 páginas, quero um resumo como se fosse uma criança de 9 anos lendo, certo? Tudo isso você pode ir fazendo. Vamos agora... Não, acabou-se. Que aí não dava tempo. Quando eu vi a hora... Aí você pode fazer, ó. Você pode fazer, cadê? Resumos de áudio, resumos de vídeo. Você pode pegar um vídeo e botar aqui e ele vai resumir o vídeo. Mapas mentais, ele pode fazer. Os cartões flashcards, o infográfico e a apresentação de slides só na versão paga, certo? Então, você pode pedir tudo isso para o ChatGPT. Quando você vai criar um novo notebook, ele mesmo pergunta, ó, é vídeo, é drive, é o texto copiado, é eu carregar um ficheiro em PDF, você escolhe, certo? E aí ele faz o resumo. Então, usei essas duas. Vamos agora. Tem outras que a gente pode trabalhar até em outros encontros, né? Resumo de áudio. O slide vai continuando com mais coisas, mas essa é a proposta, né? Para a gente encerrar 11 horas. Na verdade, era para ser só 1 hora, mas eu me empolguei. Dúvida: baixa os PDFs antes de abrir um novo notebook ou depois? Não, você salva o PDF num canto, certo? E aí você baixa, salva e depois você sobe no notebook LM. Mas alguém tem mais alguma dúvida que a gente está terminando? Repetindo, né? Quem é aluno de pós vai ter acesso ao que eu fiz na versão Pro, né? Porque na versão paga dá para fazer, eles analisam mais, porque tem uma análise. Na versão paga, você pode botar numa versão de estudo personalizado. Eu não trouxe a versão paga para cá porque seria mentiroso. Você não ia conseguir fazer em casa. Então, por isso que eu optei por fazer na versão gratuita, porque aí você pode fazer em casa. Certo? Deixa eu ver aqui. Aí, só lembrando, se for para o chat GPT, o melhor é botar no I Love Pet, juntar todos os PDFs e mandar um arquivo só. Se for no Notebook LM, tem a opção de botar em vários arquivos e ir só marcando e desmarcando o que você quer analisar. Chat GPT alucina e inventa às vezes, então quando você quer uma coisa mais consistente, faça no Notebook LM. Se você quer que ele pesquise, aí vai no Chat GPT. Certo? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Para o concurso do TJCE, é melhor o curso do concurso TJ ou após para concurso? Ao adquirir o curso do TJCE, é possível adquirir só os conteúdos de conhecimento específicos?
Fala com as meninas no WhatsApp, por favor, porque, como eu disse, esse detalhe da parte mais das vendas, da parte comercial, eu não estou muito por dentro. Eu sou mais construindo a parte pedagógica, construindo os materiais, isso eu sei falar. Que a gente vai trabalhar a jornada da aprovação, que é um projeto que é muito legal para os alunos do TJ. Após tem também as aulas ao vivo, né? Após ela é mais completa, né? Mas é para todos os concursos, não só para o TJ. O TJ é específico, a banca é bem focado, né? Então vai depender muito do seu objetivo. Obrigada. Adorei as orientações. Obrigada, meninas. Pronto, agora eu queria muito contar isso com a ajuda de vocês. Curtam esse vídeo, compartilhem com outras pessoas, porque é importante para a gente que esse conteúdo alcance mais pessoas, divulguem os projetos da Potri. Quanto mais alunos nós temos, mais possibilidade de fazer coisas gratuitas, porque a gente vai ter recursos para poder fazer esse material de qualidade. Vocês viram que isso aqui é um material de qualidade, que a gente não está enrolando, a gente está ensinando vocês o método que nós utilizamos para preparar nossas aulas. O diferencial é que quem é nosso aluno já recebe tudo pronto. É um trabalho ao menos que se tem, mas se você não tem como ser o nosso aluno, e outras pessoas ainda não têm, senão a pessoa parcela no cartão, viu? Pode passar no cartão um monte de vezes. Então, quem puder também, tiver a oportunidade de se preparar para concurso, tiver a oportunidade de fazer uma pós-graduação, não só para concurso, né? A gente tem pós na área da saúde, na área da educação, na área de instrumentos técnicos, pós na área de trabalho social com famílias, na área de educação, da área de perícia, né? Então, se organize e vem estudar com a gente, porque você sabe que você não só está aprendendo, como você está contribuindo para que a gente possa manter esse canal gratuito de aprendizagem para outros assistentes sociais. Eu não sei se a Erivânia vai querer entrar para se despedir. A gente está encerrando agora. Essa aula foi a aula de lançamento da nossa pós. Olha, meu filho, se a aula de lançamento é tudo isso aqui, imagine como é a pós. Imagine como é as aulas lá dentro. Isso aqui é só a aula de lançamento da nossa pós-prep, né, da nossa pós com foco em concurso. Aí estão as nossas redes sociais. Me sigam, pessoas. Nunca botam o meu. Olha, nunca botam o meu. Pessoas, esse povo não quer saber de mim, sabia? Por favor, me sigam lá, gente. Me sigam, ó. Cadê eu? Meu Instagram. Como é que eu digito isso aqui? Profa. Botem aí no chat. Profa Cíntia Fonseca. Ninguém nunca bota meu Instagram. Me sigam, pessoas. Eu quero ser blogueira fitness e fashion. Eu quero ser sabida e sarada. Eu até brinco. Aqui no Ceará a gente tem isso. Ser sabida e sarada. Ser inteligente e ser fitness. Então me sigam lá. Aqui tem os Instagrams da Potri, do canal, da loja, do assistente social. Tem Telegram. Né? E aí nos ajudem a divulgar esse conteúdo, porque quanto mais a gente alcança alunos no canal do assistente social, mais a gente consegue vir aqui no YouTube e garantir materiais gratuitos. Erivane, você vai entrar para se despedir? Obrigado, Fátima. Ô, Cíntia, eu vou entrar para dizer que eu tô chocada, que Ixi, ficou impactada. desmotivada por quê, Estela? Esfriei nos estudos, mas retornei hoje. Ah, com a gente você se Ah, motiva. É muito engraçado, os meus alunos colocam muito isso. Eles disseram que às vezes eles até. Pode botar a Erivânia já, Josué, tirar o slide. Eles disseram que não tem como não se empolgar, porque eu sou tão apaixonada pelo serviço social que eles acabam se empolgando também, né? Até aquele aluno que chegou meio que sem querer saber serviço social, porque eu sou uma apaixonada mesmo pelo serviço social, e você ensinar aquilo que você é teste. apaixonado, não tem como você contagiar outras pessoas. Eu não tenho falsa modéstia em dizer isso, não. Posso ter muitos defeitos, muitos problemas, mas eu acredito muito nisso. E eu acredito muito em compartilhar o conhecimento, porque eu sei onde o conhecimento me levou. Né? Eu vim lá da Barra de Ceará, da periferia, com bolsa, se não tinha nem como estudar, com dinheiro da passagem de ida para ir para a faculdade, não sabia se ia ter o dinheiro de volta, às vezes dormia na faculdade porque não tinha o dinheiro da passagem de volta. Então, eu sei como a educação nos transforma, eu sei como o serviço público nos dá uma garantia de uma condição digna de vida. Então, a gente faz as coisas pagas porque a gente precisa receber para bancar a plataforma de curso, para bancar e contratar professores, mas tudo que a gente consegue construir gratuitamente, a gente vem compartilhar, porque a gente sabe como a educação revoluciona, como a educação transforma e como um serviço social crítico, qualificado, transforma a vida dos sujeitos que a gente atende. Então, a gente não quer só
criar aprovados em concurso. A gente quer criar aprovados em concurso com compromisso ético para atuação profissional qualificada. Né? Então, a gente fica muito feliz. Quem está aqui assistindo com a gente num sábado de manhã, em pleno pré-carnaval, rodando aí para quem mora no Nordeste. Aqui no Ceará ontem foi show em todo canto. E a gente fica muito feliz de vocês estarem aqui compartilhando com a gente esse momento. E o que a gente pede é isso. Compartilhem esse vídeo com outras pessoas, falem no grupo, divulguem o trabalho que a gente realiza. E quem tiver uma graninha sobrando, vem fazer um curso de qualificação técnica, vem fazer uma especialização, vem fazer um preparatório para concurso. Né? Nós temos vários cursos na área de qualificação técnica também, do trabalho do assistente social no CRAS, na educação, elaboração de relatórios e laudos, tudo no canal do assistente social. Ei, Josué, a Ivânia não está aparecendo ainda não. Bota aí para ela falar também, para a gente se despedir do povo. Cíntia, eu tô impactada. Eu tô com muita gente aqui no chat, ficou impactada e muito feliz. E, meu Deus do céu, acho que a gente revolucionou de novo. Observem bem como muitos e muitos colegas vão mudar o seu ritmo de estudo, sua forma de dar aula, sua forma de ministrar conteúdo. E como eu disse lá no Instagram, há pouco tempo eu estava vendo, ó, se tem alguém que leva a sério o lema da sua instituição, somos nós, é você, com compartilhar conhecimento. Porque quem estava aqui hoje com a gente pode ter na sua casa, sozinho, de modo gratuito, a estrutura para estudar para uma prova de concurso. E Eu nós sei que usamos aqui. Que nós usamos aqui. que nós usamos aqui. E eu sei que nossos alunos de preparatório, meu Deus, eu cliquei aqui no seu notebook LM enquanto você estava dando aula. E eu fiquei, eu digo, meu Deus, quando o aluno pegar o acesso ao teu, que já está verificado, que você já validou, tá Já validado, briguei com o né? chat GPT, já Já tá trouxe já validado, filtrado. porque se tem alguma. A pior coisa para quem estuda para concurso é ter uma informação divergente. Eu sei bem o que é isso, porque a minha matéria é muita gente comentando dela, porque é lei, né? Quando uma lei nova sai, eu fico, meu Deus do céu, se alguém acreditar nisso, meu Deus, se a pessoa. Então, o conteúdo do teu notebook vai estar validado, já vai ter aquele crivo ético, normativo, e se, olha, não tá certo, vou mudar aqui. Imagine só, para essas pessoas que já estão matriculadas aqui na pós, um beijo pro pessoal que já está matriculado. A aula da pós, a primeira aula, que a gente chama de aula inaugural, é dia. Ai, Rayane, me ajuda. É depois do carnaval, logo depois, um final de semana depois do carnaval. Então, a primeira aula, e quem sabe, quem já foi aluno nosso, eu fico muito feliz que muitos deles apareceram aqui no chat, sabem que a dedicação, o trabalho é muito forte. O conteúdo fica para a vida, porque você baixa todas as disciplinas tem nota de aula, tem material complementar, as principais têm e-book, você baixa e fica pro resto da vida. Imagine só o acesso ao seu notebook, aos seus conversas e diálogos com o teu chat. Eu acho que tem tudo para ser assim revolucionário. A Rayane colocou aqui, é dia 28, aula inaugural. Então se organize, se matricule. Eu vi muita gente perguntando: ah, eu quero fazer o TJ, eu quero fazer isso. Não esperem o edital, minhas amigas. A gente tem uma turma pré-edital. Você já é para estar nessa turma, o acesso dela é de 1 ano. Você já é para estar nessa turma. Assim disse: ah, nós vamos lançar a turma edital depois do carnaval. A turma edital é fundamental, É porque você complementar, né? Não é é um fundamental, conteúdo desse porque que já está, não. É complementar. exato, porque tem coisas ao vivo, a gente se encontra, mas se você não tiver a base para conversar e eu chegar e já conversar, olha, teve uma mudança recente no artigo 101 com a inclusão, tô falando da minha matéria, com a inclusão de extensível às famílias em caso de violência sexual. Ou e tu não sabe o resto do 101, porque nós vamos conversar pensando que você tem uma base, A gente né? vai lançar um mais intensivo, E mais complementar focado, à mas matéria. já com o edital quase na mão. Então, a turma base é muito essencial, até porque você, sendo aluno da turma base, você só vai pagar o complemento do pós-edital. Então, compensa muito. Financeiramente, fique tranquilo que 12 vezes sem entrada, sem juro.
E aluno de pós-prep muda a vida, tá? A gente tem dados muito fortes de pós-prep, que todo aluno nosso de pós-prep, ele conseguiu êxito, seja numa seleção, num concurso grande. E a gente tem muito aluno que repete pós-prep, porque assim, eu passei no concurso municipal, mas agora eu quero o judiciário. Eu passei no judiciário, mas agora eu quero o MCE. Enfim, só quero dizer a você que pós-prep é o solo fértil onde qualquer concurso que aparecer, você tá pronta. E agora então, Cintia, tô mais ainda enérgica, porque mudou a forma que eu vou fazer preparar minhas aulas. Imagine só para quem está em casa e vai preparar o seu estudo. Estou muito feliz. Após prep que tem agora para concurso, a aula inaugural dela já é dia 28, essa aqui é a de lançamento, viu, Maria? E pode ser em 6 meses, se você está num concurso mais tiro curto, em 12 meses, 18 meses, com acesso a todo o conteúdo por esse tempo todo e com aulas flexíveis online, um encontro por mês para mentorar o seu conhecimento. Ninguém fica sozinho. O maior medo hoje das pessoas terem coisas online é ficar sozinho. Fica não, viu? A gente As fica inscrições estão abertas. A junto. Maria que está perguntando, né? Essas inscrições estão Tá. Estão abertas. abertos. Coloca aí, meninas, o link do... Já está aberto. Hoje é o lançamento da pós, mas já tem gente matriculada. A gente não tinha nem lançado ainda. Já, Já tinha aluno matriculado. É graças as a opções Deus. de 6, 12. Até botei, bota aí bem rapidinho, Josué. É 6, 12. As opções de 6, 12 e 18 meses. Cadê o slide que fala? Tá aqui, ó. 6, 12 e 18 meses. As opções de parcelamento, as disciplinas, tá em tudo aqui no comecinho do slide. E aí as matrículas já estão abertas, o lançamento é hoje, a aula inaugural no último sábado de fevereiro. Já começa a aula inaugural e aí já começa. 6 meses, 12 meses ou 18. É o mesmo conteúdo, só que apresentado de forma de acordo com a sua organização, tanto de tempo como financeira, né? Pronto, pode É. voltar. E é isso, a colega aqui, o Ciane, perguntou: o curso TJ vai ser atualizado? O curso TJ tá completo, toda a base teórica, português, administrativo, constitucional, tudo. Ele tá completo. Conforme os editais sempre aparecem de TJs. Na hora que sair a base, a gente vai, acho que vai lançar até um pouquinho antes, porque a gente já tem uma noção, né, Cintia? Eu não vou, ai, não posso falar. Mas a gente vai, assim que a gente lançar o que vai ter as aulas ao vivo, a gente vai ser. Quem tá nesse curso TJ vai pagar só pelo complemento, tá? E quem vem do zero, aí não vai ter um preço mesmo para esse conteúdo todo já mais focado diante do edital, viu? Então, para responder aqui ao Iciane, estou muito feliz. Compartilhe conhecimento. A gente diz muito aqui, a gente não patrocina conteúdo, a gente não é blogueira, a gente não consegue ser influencer, a gente consegue ser professora. Professora que tem método, professora que tem um apreço muito grande pela história e o legado que a gente tem nessa profissão. Até eu, que não sou assistente social, sei do legado que tenho aqui junto com a professora Cíntia dentro desse universo. Então a gente tem só o boca a boca e a companhia de vocês. Compartilhe, faça como nós fazemos, compartilhe conhecimento. Dito isso, vou deixar o final de semana do vídeo rodando, viu, Cíntia? Vou deixar o final de semana do vídeo Bacana, rodando. muito bem. Mas, Aproveite. Jojo, segunda, tira e a gente deixa o final de semana porque é para pegar quem tá dedicado, mas também, como disse a colega aqui, eu tava meio desanimado, foi a mensagem dela que bateu diretamente aqui no meu coração, que eu tava assim, poxa, tem que estar aqui quem tá com gás. Mas ela disse, eu tava meio desmotivada. Assisti a aula, recuperei a energia, pois se a gente recuperar mais 2 energias durante esse final de semana, é sinal de que tudo valeu a pena. Muito obrigado, viu, para todo mundo que esteve aqui num sábado de manhã. Um beijo, Cíntia, parabéns, nega. Ó, Beijo, beijo. demais, de novo, estourou. Beijo. Tchau, gente. Tchau, tchau, tchau.